Olá, a chegada das vacinas contra a Covid-19 não devem fazer com que os países, estados e cidades sintam-se tentados a relaxarem os esforços para combater a pandemia do coronavírus. O alerta é da Organização Mundial de Saúde, que não esconde uma preocupação especial com a situação do Brasil. Muitos especialistas, inclusive, acreditam na possibilidade de uma terceira ou quarta onda de surtos se não formos cautelosos. O Band Entrevista de hoje vai trazer para o centro da discussão as medidas de prevenção e combate ao Covid-19 pela saúde municipal de Uberlândia, depois de 1 ano e meio de pandemia. E o nosso convidado é o coordenador clínico de urgência e emergência da Rede Pública Municipal, Dr. Clauber Lourenço, médico cardiologista com ampla experiência na rede particular e pública e desde 2017 na gestão pública de Uberlândia, como já foi mencionado. Dr. Clauber, obrigado pela sua presença. Obrigado a Band, obrigado Bagnete, sempre um prazer falar com vocês e principalmente dar orientações à nossa população que está ávida, com certeza, por sempre saber mais, fora das fake news e notícias verdadeiras, para que realmente a gente possa esclarecer a todos e tenhamos aí uma melhora dos nossos indicadores, dos nossos índices e principalmente da mortalidade pelo Covid. Tá certo. Participa dessa entrevista com a gente o jornalista e apresentador do Bora Minas, Victor Albergaria. Bem-vindo, Vitor. Tudo bem, Ricardo? Um abraço para você. Dr. Clauber, obrigado por nos receber. E a todos que estão em casa, preparem-se que a conversa é boa hoje. Dr. Clauber, a gente acredita que a informação nesse momento é fundamental para orientar o cidadão que ainda tem muitas dúvidas, né, ou talvez ainda não dê a devida importância para essa pandemia mundial. Justamente acompanhando o trabalho do senhor, a gente tem percebido que o senhor tem usado as redes sociais pessoais justamente para orientar as pessoas. É uma audiência muito grande, né, e são muitas dúvidas. Eu gostaria justamente de saber do senhor o efeito prático desse trabalho, quais são as principais dúvidas que o senhor recebe a cada nova live que o senhor tem feito aqui para a região. Nós passei a fazer as lives toda quarta-feira, né, no final do dia, às 19h30. Justamente, eu sempre abro, Bagnete, uma caixinha de perguntas dias antes para que as pessoas possam aí interagir. E você já deve ter visto que durante a live as pessoas interagem muito, a gente chega a ter milhares de pessoas ali ao mesmo tempo e com muitas perguntas. E as perguntas, elas são as mais variadas possíveis. Desde dúvidas do efeito real da prevenção, do usar máscara, do distanciamento, do isolamento social, dúvida com relação às vacinas, que agora são inúmeras as perguntas com relação a isso, dúvidas com relação aos números que estamos tendo aí do Covid, tanto a positividade, internações em UTI, internações em enfermaria, enfim, elas são as mais diversas dúvidas e é uma oportunidade da gente poder, de uma forma rápida, mas de forma tranquila, tentar esclarecer e aproveito para agradecer a você e a Band por essa oportunidade que é muito valiosa para toda a população para a gente esclarecer as maiores dúvidas. Nós, inclusive, jornalistas, acompanhamos as lives do Dr. Clauber justamente para nos munirmos de informação, né? Nos esclarecer também, né? Porque não adianta a gente tentar orientar o pessoal em casa se a gente não tiver esclarecido, né? E beber direto da fonte é sempre fundamental. Dr. Clauber, essa semana eu falei, inclusive, na programação da Band, que parece que essa tal curva de contágio está aumentando. A gente tem visto sempre que o número está variando, na maioria dos dias, entre 220, 250, 300 casos. Inclusive, essa semana tivemos dias com 324, 326. Isso está preocupando a Prefeitura de Uberlândia, vislumbrando também o cenário de ocupação de UTIs na cidade. Nós vimos aí a rede particular penando essa semana, tanto com leitos para Covid e não Covid. Qual que é o cenário que você, enquanto coordenador da rede de urgência e emergência, e, claro, todo o comitê de enfrentamento, enxerga nesse momento? Parece que está havendo um relaxamento, às vezes, das medidas, apesar de tanto esclarecimento que você tem trazido para o pessoal, seja nas emissoras de TV, seja nas suas lives? Não tenho dúvida, Vitor. Infelizmente, as pessoas estão cada vez mais dispersas no seu cuidado principal, principalmente com máscara, com o uso do álcool e, principalmente, acho que o primórdio é o distanciamento. As pessoas estão, infelizmente, se aglomerando e a gente percebe uma situação muito importante, que é nós termos a grande dificuldade em fazer com que as pessoas entendam que, primeiro, se eu pego o vírus, eu antes levava para minha mãe, para o meu pai, para minha avó, para o meu avô. Hoje, eles estão imunizados, a maioria deles.
Mas na minha roupa, naquela vestimenta, eu posso estar com pessoas contaminadas, adquirir pela roupa, pegar o vírus e ainda levar para casa. Eu não posso esquecer, as vacinas não têm eficácia de 100%, nenhuma. E mesmo aquele que está totalmente imunizado, ele pode ter forma leve, forma branda e ainda existe um risco da forma grave. Apesar que a gente tem visto uma grande eficácia de todas as vacinas, mas ainda tem esse risco sim. E por esse comodismo dessa população mais jovem, e eu digo mais jovem de 20 a 60 anos, essa população ela está sem dúvida nenhuma cada vez mais aglomerando, indo para festas, fazendo festas, locais de reuniões públicas e isso tem elevado o número nessa população. Se você observar esses números, a população que fez esse inchaço, ela está composta justamente entre 20 e 60 anos. E esses números estão refletindo na internação em UTI, na internação em enfermaria. Não é mentira que tem mais jovens sem comorbidade ocupando o leito de UTI, né? Não é mentira isso. Mais do que isso, estão morrendo. Existe neste momento, nessa fase da doença, pessoas cada vez mais jovens perdendo a vida para o Covid e muitos sem comorbidade, o que tem nos deixado extremamente preocupados. Por quê? É uma população que se descuida um pouco mais. Ele acaba tendo, até por questões de trabalho também, ele tem que se movimentar mais, mas a percepção maior é que isso acontece, as contaminações em pequenas aglomerações. A gente, inclusive, nota que quando existe um evento social em casa, e aí 2, 3, 4 se contaminam porque tinha um contaminado. Então, essa é uma nova realidade. Nós temos hoje, Vitor, em meados de setembro do ano passado, 80% das pessoas que estavam na UTI, elas tinham mais que 80 anos. Hoje, aproximadamente 60% de quem está na UTI tem entre 20 e 60 anos. Olha que inversão de ocupação de UTI. Na cidade de Uberlândia, durante toda essa semana, nós tivemos uma média de ocupação de UTI entre 180 a 200 casos de UTI. Hoje, no sábado, a gente acaba fazendo um fechamento, hoje e amanhã, dos números para a nossa reunião de terça-feira do comitê. E esses dados dessa semana a gente já está tendo toda essa avaliação. A letalidade em Uberlândia era em torno de 2,5. Minas um pouquinho maior, 2,59 e o Brasil mais ou menos 2,7. Mas a nossa letalidade agora, ela está muito comprometida numa faixa etária mais jovem. Dr. Clauber, lembrando o pessoal de casa que as entrevistas realizadas aqui no programa Band Entrevista tomam todas as medidas de segurança, mantemos o distanciamento, os nossos estúdios são sanitizados, por isso a nossa conversa, o nosso bate-papo sem máscara, viu, doutor? Voltando um pouquinho no tempo, não muito distante, início de abril, a cidade de Uberlândia, ela saiu da fase rígida depois de 6 semanas na fase rígida, né? E foi, então, ela evoluiu para a fase intermediária, a qual estamos já tem 13 semanas. Medidas mais brandas de restrição, funcionamento do comércio, circulação, enfim. E de lá para cá a gente percebeu uma queda considerável no número de novas contaminações, de mortes, ocupação de leito. O que o senhor atribui a esse número? Reduziu, estabilizou, mas não deixa de ser preocupante. O aumento da vacinação ou as medidas rígidas adotadas ou uma conscientização, vamos dizer assim, do cidadão? Eu acho que foram duas coisas importantes. Primeiro, as medidas rígidas adotadas pelo prefeito Adelmo fizeram com que desse condições à saúde dela ter leitos disponíveis. O fechamento, Bagnetti, ele não diminui a circulação viral de uma forma tão ampla, mas ele dá condições para que o vírus se acalme momentaneamente, nós tenhamos um número um pouco mais reduzido de casos e que a saúde, os leitos possam ser devidamente desocupados para que toda a população seja atendida. Felizmente, a nossa cidade tem uma saúde muito robusta e nenhum paciente ficou sem atendimento. Mas nós vimos aí pelo Brasil locais em que as pessoas estavam nas portas dos locais esperando para um respirador, esperando oxigênio. Então, é muito delicada essa situação. E eu entendo que isso foi muito importante, esse fechamento, isso deu condições para que os números se esfriassem, para que, principalmente, algo que eu considerei um fator muito decisivo,
Primeiro, toque de recolher, porque ao você diminuir a circulação das pessoas em determinados horários, principalmente para locais onde era de grande aglomeração, por exemplo, bares, festas, você diminui a circulação de pessoas que não estão necessariamente no local para trabalho, né? Claro que tem os trabalhadores daquele local. E uma outra medida também que foi muito importante foi a não venda de bebida alcoólica, porque isso a gente sabe que depois que as pessoas bebem, o desconhecido vira um irmão. Se abraça, canta junto, é a tradição do brasileiro. Né? Se nós somos um povo caloroso, nessa pandemia isso passou a ser um problema. E o outro pilar é a vacina. Não existe tratamento ideal que não seja vacina. Esse é o precoce, esse é o verdadeiro precoce, Bagnete. Tratamento precoce, na minha opinião, se chama vacina. E a vacina, sabe qual é a melhor? Eu vou te contar nesse programa. Vou abrir um momento assim, até de muita verdade. Existe a melhor vacina. E a melhor vacina é a que você recebe. Tendo a vacina, essa é a importante. Porque agora, o Brasil nem tinha vacina. Aí, tivemos uma. Agora estamos com 3 na iminência da 4ª vacina estar chegando. E as pessoas agora falam, não, mas essa eu não quero, aquela eu não quero. Nós temos que entender que a vacina que nós tivemos primeiro, que é a Coronavac, ela fez um impacto tão grande na internação que, observados os números, e a gente disponibiliza para todos, a internação de pacientes acima de 65, 70 anos despencou. Fruto de quê? Qual a principal vacina que foi aplicada nesses pacientes idosos? A Coronavac. Na sequência, a AstraZeneca. Nós estamos aí praticamente, digamos, com empate técnico entre as duas, em níveis de aplicação. Passamos de 300 mil doses aplicadas, passamos de 80 mil casos, passamos de 80 mil munícipes imunizados já com 2 doses. Então, quer dizer, nós estamos no momento vacinal também que tem ajudado, sem dúvida nenhuma, nesses números. E hoje o que está pegando é justamente aquele que não foi vacinado ainda. Doutor Clauber, então, vislumbrando esse cenário de que a vacinação está andando, as medidas de prevenção continuam acontecendo, corremos o risco, se os números seguirem aumentando, se a taxa de ocupação seguir aumentando, de um novo fechamento do comércio, se for o caso, para novamente acalmar esse vírus, adiantar essa vacinação para as coisas voltarem ao normal? Vitor, sua pergunta é ótima. Hoje, analisando, nós estamos num momento de crescimento, mas estável. Não existe um aumento vertiginoso como aconteceu ali final de fevereiro, início de março, que nós tivemos realmente um número muito assustador. O nosso RT, que é o índice que se mostra justamente esse índice de contágio, ele foi o mais alto, chegou a 1,23, que é muito elevado. Nesse momento nós estamos estáveis. Agora, depende de você que está do outro lado assistindo. Realmente depende de você. Por quê? Se usarmos as medidas preventivas, máscara, álcool, distanciamento, para todos, inclusive para quem está vacinado, para todos, esse índice pode se manter estável. O que todos não querem o fechamento, claro, porque o fechamento gera um caos econômico também, mas nós temos que pensar na vida. Então, o desejo não é, em momento nenhum, não é de fechamento, mas o vírus, ele como já se mostrou, um vírus potente, um vírus agressivo, com variantes agressivas e que a gente pode ter sim surpresas. Mas hoje, nesse momento, com os números estão estáveis por enquanto. Você tem uma ideia de quanto está esse RT hoje? Ele está em torno aí de 1,06, tá? 1,06. Okay. Ele sai o novo RT na próxima segunda-feira, daqui a 2 dias. Vamos fazer um breve intervalo aqui na nossa conversa. Band Entrevista volta daqui a pouquinho. Hoje recebendo o Dr. Clauber Lourenço, que ele é coordenador clínico de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Uberlândia. Voltamos já. Eucalipto Beira Rio, eu garanto o menor preço. Poste de cerca a partir de R$ 7,99. Porteiras a partir de R$ 449. Telhas R$ 2,60 cada. Eucalipto Beira Rio. Geraldo Mota Batista, 280 3213 9681.
Com a Avenida Materiais, a sua obra não para. Tinta Luxlar R$ 54,90. Areia média Alpina R$ 109 o metro. Massa Luxlar R$ 29,90. Cimento Montes Claros, menor preço. Avenida Materiais, Rio Mississippi 400. Já ouviu falar o quanto as pessoas demoram para limpar uma piscina? Na IG não é assim, viu? O sistema de filtragem dela faz todo um trabalho no fundo da piscina, pegando todas as sujeiras, passa a água por essa filtragem e devolve a mesma na piscina, evitando o desperdício de água e com muita mais praticidade para você, né? IG, a praticidade que você só encontra aqui. IG, a sua piscina. Presenteie quem você ama. Relojoaria Santos. Prazos e descontos especiais para o mês dos namorados. Joias, relógios, alianças e muito mais. Relojoaria Santos. Floriano 1300. Fone 3210-0102. A Pizzaria Vila Romana, pensando em você, fez uma promoção de encher os olhos e a sua barriga. Promoção do dia Vila Romana. José Fonseca e Silva, 974 Luizote 2, Uberlândia. Disque Pizza 3215-2470. Federal Distribuidora de Pisos e Porcelanatos comemora aniversário. Porcelanato a partir de R$ 29,90 o metro. Telha 366, só R$ 99,00. Federal Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Promoção Ferragista Inácio. Tinta Luxlar R$ 69,90, selador R$ 59,90, inversora de solda R$ 599, riscador R$ 549, pia de granito 1 em 20 R$ 239. Ferragista Inácio, Avenida Solidariedade 1045 do Almir. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o Dr. Clauber Lourenço, que ele é coordenador de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Dois assuntos que talvez não estejam tanto na boca da população, mas é importante a gente recordar. Como anda a testagem na cidade de Uberlândia e o tão falado tratamento preventivo com cloroquina? Bem, a testagem... Uberlândia ainda, felizmente, né, somos a cidade, uma das cidades do Brasil que mais testa. Nós estamos aí oscilamos aí por 100 mil habitantes. Segundo ao terceiro local, às vezes oscila o primeiro. Os três primeiros estão sempre oscilando por 100 mil habitantes a testagem. Principalmente, o que nós focamos muito foi na testagem com PCR. Foi o que muito aumentou. PCR, só para a gente ilustrar o pessoal de casa, é o do cotonete. O cotonetezinho, né, que incomoda muito, mas é muito eficaz, principalmente após o terceiro, por volta do quarto ao 8º dia. Ele é muito eficaz nesse momento. E aí depois o teste rápido, ele tem uma eficácia melhor após o 8º dia. Como nós queremos pegar sempre na fase precoce, claro, quanto antes para iniciar tratamento, o PCR tem sido mais realizado. Vou te dar um número, Bagnete, para você ter uma ideia, cerca de mais ou menos 340 mil pessoas em Uberlândia já testaram pelo menos uma vez. É um número muito significativo, né? E desses, mais ou menos, aí, cerca de 230 mil PCRs. Então, quer dizer, a grande maioria dos exames que Uberlândia faz é justamente PCR. Daí também, não é o tema, não é a sua pergunta, mas eu acho que é importante a gente falar. Daí uma coisa muito interessante, que as mortes em Uberlândia, que estão lá como morte Covid, todas foram testadas por PCR.
Não existe mortalidade. O caso suspeito, ele é descartado se ele não tiver a confirmação de que foi por PCR. Então, todas as mortes que são, é feito o exame e aí depois, se ele vier negativo, porque às vezes não dá tempo. Mas a pessoa chegou e logo foi a óbito, fez o exame, mas assim que sai, ele sai da nossa listagem. Com relação ao tratamento precoce, hoje eu entendo que mundialmente a cloroquina já foi dito por todos os grandes estudos, no sentido de estudiosos, porque grandes estudos vão se demorar muito a se fazer, mas nenhum estudo mostrou uma efetividade. Então, as sociedades brasileiras de infectologia, de UTI, a própria sociedade médica já, por inúmeros relatos, já manifestou o não funcionamento da cloroquina para o tratamento do Covid-19, inclusive internacionalmente. A própria OMS já fez isso, declarou essa situação. Uberlândia, como todos sabem, recebeu há um tempo atrás uma ação judicial para ofertar a medicação. Então, ela existe a medicação lá nas farmácias e é de direito do médico prescrever ou não tais medicações de acordo com a avaliação do paciente. Mas uma coisa muito importante, uma medicação muito funcionante, que funcionou desde o início, inclusive nas UTIs, é um corticoide injetável para os pacientes de UTI. E felizmente o prefeito, desde o início, ele fez um trabalho aí para a compra disso, compra dos kits de intubação, que Uberlândia não faltou, felizmente. E essa semana, você viu aí que também durante essa semana, salvo engano, na quinta-feira, o Estado também enviou uma quantidade aí para a Uberlândia, mas Uberlândia felizmente não teve falta desse material, como também não teve falta de oxigênio, também por um trabalho direto do prefeito Adelmo, que fez inclusive um contrato muito robusto com a empresa que fornece oxigênio para nós. Dr. Clauber, eu queria tirar uma dúvida em relação às variantes. Muito tem se falado em relação às variantes, inclusive essa semana o secretário Fábio Baquerete esteve aqui na região, falou inclusive que o Triângulo Mineiro está sendo monitorado como uma porta de entrada para variantes que já foram identificadas em Goiás e em São Paulo, e há muitos mitos e dúvidas também em relação a essas variantes. Elas realmente são mais agressivas em relação àquelas primeiras formações do vírus que nós vimos em fevereiro e março do ano passado, ou essa maior parte dos contágios tem sido realmente pelo descuido? As variantes são realmente mais agressivas e quão mais agressivas elas são? Bem, nós temos que entender primeiro a posição geográfica de Uberlândia. Se por um lado econômico nós somos muito privilegiados por fazermos parte de um roteiro de cruzamento de grandes atacadistas, caminhões circulam por toda a nossa cidade, que dá uma pujança aí de produção econômica muito grande, ela também faz com que essa circulação de pessoas de vários locais do Brasil faça com que a nossa cidade seja também vulnerável a essas variantes. Fevereiro, Vitor, desse ano, eu fiz uma live, não tinha ainda nenhuma certeza, eu comentei que achava que aqui já tínhamos uma variante, porque mudou o comportamento dos internados, pacientes internados com gravidade muito maior, mudou totalmente o perfil. Dias depois, tínhamos a confirmação oficial disso. E eu não tenho dúvida que estamos no local com esse risco de termos todas as variantes possíveis. Por quê? As pessoas viajam muito, Uberlândia é uma cidade com um grande potencial e com uma economia muito forte. E as variantes, entendam, o vírus, ele se adapta a piorar para a pessoa, né, e para ele melhorar a sua condição de adaptação. Então, em geral, a nova variante, ela tende a ser uma variante muito mais perigosa do que aquele que se tinha anterior. Isso já foi bem comprovado, vimos o que aconteceu em Uberlândia, fevereiro, março, abril, né? A situação foi terrível por causa da variante. E eu não tenho dúvida que podemos sim ter novas variantes circulando aí. Uberlândia está enviando amostras para fazer genotipagem. Todos os casos, principalmente jovens, casos que começam sintomas muito rápido, porque tem algo de diferente. Agora, o descuido, ele é fundamental para que essa variante, ela se alastre. É justamente a displicência da máscara, é justamente a displicência do distanciamento. Isso faz com que, sem dúvida nenhuma, isso se alastre. E o Brasil vai virar hoje se diz que o Brasil pode ser um celeiro de variantes,
Porque nós temos aí a imunização, ela demorou a iniciar, agora estamos evoluindo, mas ela demorou e várias variantes aí podem ter se misturado aí, está circulando. Doutor, uma medida adotada no município de Uberlândia que divide muitas opiniões é o retorno às aulas presenciais. Estamos fechando a segunda semana das aulas presenciais, então 50%, metade da turma acompanhando em casa, metade da turma presencial, então as duas turmas já estiveram presencialmente nas salas de aula. E tanto pais quanto professores, profissionais de educação se dividem, não, estamos na hora de voltar, não é hora de voltar. Lembrando que através do Minas Consciente, do governo do estado, as aulas nas escolas estaduais não voltaram. Então só temos aulas presenciais na rede municipal e na rede particular de Uberlândia. Eu gostaria da percepção do senhor que tem essas informações do bastidor aí, até para a gente poder tranquilizar os pais que não estão de acordo ainda. Bem, a primeira coisa que eu acho que é a mais importante é dar o direito ao pai de levar ou não o seu filho. Isso é uma obrigatoriedade. É dar o direito a ele, se ele não está seguro, se ele não está confiante, ele ter toda a educação do seu filho via remota. Ele não precisar levar o seu filho. Isso é fundamental. Então, você dá o direito, tanto a quem quer levar como a quem quer não levar. Na escola, nós estamos pensando num ambiente que foi dividido num distanciamento correto, todos os alunos de máscara, professores de máscara, com todo o arsenal de biossegurança ali instalado, inclusive com manual feito, tanto para a rede pública quanto privada. Inclusive, Bagnete, as vans do transporte escolar público, elas estão com 50% da capacidade, janelas todas abertas, não pode ligar o ar-condicionado, tem uma série de regras. Então, nós não podemos ter uma hipocrisia de ter bares abertos, com pessoas cantando, com pessoas abraçando, com pessoas aglomeradas, shopping funcionando, e o pai que quer levar a sua criança para a escola não ter o direito de levá-la com um distanciamento que é o adequado, usando a máscara. Quer dizer, a gente fica numa situação delicada. Outra situação, o professor. Vacinas já chegaram para os profissionais de educação que estão sendo amplamente vacinados. Lembro mais, os professores com comorbidades foram vacinados antes, porque todas as pessoas com comorbidades já tinham recebido uma dose da vacina. Então, quer dizer, a vacina está avançando para esse público. Agora, eu não tenho dúvida, é de monitoramento, é de acompanhamento, é de estar sempre verificando, é de estar fazendo a orientação contínua. E a secretária de Educação tem feito muito isso, a Tânia tem de muito próximo, junto com a saúde. Mas eu entendo que é dar o direito, tanto para quem não quer levar, quanto para quem quer levar o seu filho para a aula presencial. E eu falo mais para os pais. Às vezes o filho não está na aula presencial, mas está com os coleguinhas brincando na rua de casa ou quem mora no condomínio de prédios ali no seu playground. Quer dizer, estão sem máscara, estão um brincando com o outro e às vezes tem um contaminado. E na escola esse ambiente acaba sendo mais seguro. E eu ainda falo mais uma coisa. Escola foi feita para educar. E nesse momento nós precisamos de educação e o filho educa o pai também. Se o filho chega em casa e percebe que o pai não está fazendo alguma coisa correta, ele vai chamar essa atenção. Dr. Clauber, a nossa pauta está longe de terminar, mas infelizmente o nosso tempo terminou. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença e seus esclarecimentos. Eu que agradeço, em nome da Prefeitura, em nome do prefeito Adelmo. Estamos totalmente à disposição de vocês, do Grupo Bandeirantes. Assim que nos chamaram, o convite já está aceito. Tá certo. Vitor Albergaria, meu parceiro, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Bagnete. Dr. Clauber, sucesso, bom trabalho para vocês lá e a todos em casa. Prevenção sempre. E o Band Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Hoje falando das medidas de prevenção e combate à pandemia com o nosso convidado, o Dr. Clauber Lourenço, que ele é coordenador de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia. Até o próximo Band Entrevista.